Fala pessoal, aqui é o Thiago Caserta e nós estamos no quarto episódio do podcast Os Donos das Cartas. Hoje o nosso convidado é uma figura notável e muito incrível. Ele é conhecido por dois fatores. Primeiro, por seu estilo único e segundo, pelos seus números impressionantes, um resultado incrível. Já se prepara, fica atento, porque hoje você vai mergulhar no universo dos imóveis de alto padrão com uma pessoa, uma figura que tem total conhecimento, experiência, história e notoriedade nesse mercado. Hoje nós temos aqui conosco o Eduardo Nascimento, corretor de imóveis totalmente diferenciado e de alta performance. Ele é conhecido por suas vendas de uma forma totalmente diferente e inovadora. Ele já está no mercado desde 2014 e ele vai poder falar muito mais sobre isso, mas já é muito tempo. E o Eduardo ele ficou conhecido de fato, toda a sua história, a sua imagem foi construída em Mogi das Cruzes e Arujá, atendendo clientes exclusivos. E quando eu falo exclusivo, não é apenas um cliente diferenciado, não. A gente está falando de influenciadores, de artistas, cantores, músicos, pessoas aí de nome, de notoriedade de mercado, de maneira geral, pessoas públicas e muito conhecidas. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua jornada e, de fato, dar boas-vindas para ele. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Sim. Cara, muito obrigado. Obrigado pelo ter aceitado convite. comparecer aí. Sei a correria que foi, a gente estava se falando no WhatsApp. Foi uma aí. loucura, mas é um grande prazer. Primeiro dia que a gente já se conheceu lá na palestra. Falei, vamos embora. Foi um contato mais rápido, mas acho que foi o essencial para dar a primeira conexão ali em cima de tudo. Exatamente, é um prazer. Obrigado aí pelo convite. Vamos embora, vamos papear. Vamos lá então. Bom, eu acho que o ideal é sempre a gente começar do começo, né? Tá, trajetória, Eduardo, porque eu vou dar a minha opinião, tá? Antes de conhecer você, eu já te seguia no Instagram. Que legal. Eu já via você tem lá os 3 primeiros salvos, vendeu para Bruno, da Tatuapé Conceito, Sim. MC Paulinho da Capital e MC Rian. E eu falava, caramba, esse cara é brabo. Falava direto com a minha esposa, falava, não, esse cara é brabo, mano. Olha os caras que ele vende e tal. Eu vi o primeiro vídeo quando você visitou a casa do Bruno, que você vendeu um imóvel para ele, que ele falou, esse cara vendeu rápido demais minha casa e tal. E aí era muito distante e tal. Só que isso é o que eu vejo como o entretenimento, acompanhando e admirando. Mas da onde começou? Qual que é essa história? Quem é o Eduardo Nascimento? De onde ele veio? Bom, Eduardo Nascimento, hoje marido, tem uma lindíssima esposa, tá aqui acompanhando, 3 filhos. E eu sempre brinco que o Eduardo já nasceu com um dom de vendas, né? Tudo começou, era na escola, eu pegava um lápis, voltava com um caderno, pegava um caderno, voltava com bolsa, pegava a bolsa, voltava com a mesa. Eu sempre fui do famoso rolo, né, da negociação. E antes da corretagem, trabalhei vendendo chip na rua, auxiliar de produção. E o último de registro mesmo foi como ajudante de motorista em uma empresa de sorvetes, né? E dali eu sempre sentia nesses trabalhos que não era aquela parada que eu queria para minha vida. Eu não sabia para onde ir, mas sim que eu não tinha era que... aquilo. Tinha um propósito maior que você queria, mas não sabia. Exatamente. E em 2014, né, 2013 na verdade, final de 2013, trabalhei aí 1 mês nessa empresa e eu recebi uma palavra que foi... Eu tive 2 escolhas, né? Eu poderia filtrar negativo ou positivo. Tive uma discussão com um motorista. No trabalho que você estava. No trabalho que eu estava, né? E aí ele falou, cara, aqui não é o seu lugar. Você precisa trabalhar de social, engomadinho, debaixo de um ar-condicionado e tal. Isso aqui não é para você. E aí eu filtrei aquilo. Eu falei, cara, não é que você tem razão mesmo, é verdade. Eu preciso realmente me encontrar nisso. Aqui é legal, é digno, um trabalho bacana, mas não é para o Eduardo. Então tudo iniciou em 2014, através de uma palavra que eu recebi no final de 2013. E aí eu fiquei 6 meses ali procurando um emprego, até que eu fui no famoso Facebook e eu vi lá, contrata-se corretores de imóveis. Grupo de vaga? Grupo de vaga. Ah, normal. De 5 a 10 mil. Falei, nossa, estourei. Se eu ganhar 3, já tô top, né? Eu ganhava ali 1.200 na carteira. Então aí foi aonde eu coloquei meu pé no mundo imobiliário.
que foi através do famoso lançamento, plantão, Mas roleta. você começou no mercado imobiliário, no lançamento, vamos falar assim, um exemplo hoje, baixo padrão, talvez o Minha Casa Isso. Minha Vida. Você não começou direto no... Não, comecei no Minha Casa Minha Vida, né? E aí, em 5 dias, em menos de uma semana, já vendi para um amigo, já me identifiquei, falei que era corretor, que já sabia vender e etc, que já tinha uma famosa oportunidade. É o corretor, né? O corretor, quando inicia, ele já fica maluco, já fala Quer que vender a sabe, quer qualquer vender custo, a qualquer né? custo. E aí aconteceu comigo também, vendi para ele, eu senti que era algo diferente. Falei, pô, vendi, ganhei um valor legal já. Só que o que mais me chamou a atenção desde o início, além da venda, claro, era despertar a emoção. Ainda mais eu Isso é ser incrível. uma ponte de alguma forma ali na vida dele, foi incrível. Eu falei, opa, eu acho que essa parada é para minha vida. Então, desde da minha primeira semana que eu já tive resultado, eu falei, eu vou fazer essa parada. E aí eu tive mais resultados no lançamento, mais resultados e resultados. Só que eu ainda me sentia preso. Queria ser corretor, Sim. mas eu Tudo não... stand, lançamento. Tudo em stand, mas aí eu não me sentia corretor. Porque na época que eu trabalhei lá, eu sempre falo, né? Eu não sei como que funciona hoje em alguns lançamentos, mas na época que eu trabalhei, eu acho que pela mudança, né? Era ex-corretor e virou gerente, o gerente foi supervisor e coordenador. Então eles pegavam muito lançamento lá no Sim. Alto Tietê, precisava entregar resultado, então eles falavam, ó, vai pra rua, só vai panfletar e volta aqui com o cliente que eu me viro. E Você literalmente a era gente só um chegava. captador, você não era um Exatamente. corretor, um vendedor. Era um panfleteiro, né? Sim. Então, e eu sempre falo também aqui em pausa, panfletar dá resultado, tá? Eu conheço vários amigos aí que panfleta, porém são corretores, filtra Sim. o cliente, traz, né? E eu me senti um pouco paralisado. Eu falei, pô, eu acho que isso aqui não é ser corretor. Mas eu queria, já estava com o pé no mundo imobiliário, eu falei, eu quero essa parada para minha vida. Já tive alguns resultados, mas eu tô sentindo que ainda eu não sou corretor. Você via você vendendo a coisa andando, mas você não sentia, tipo, eu acho, né? Uma autonomia mesmo de falar, eu trouxe o cliente, eu interagi, eu expliquei. Exato. Não, você se sentia falando aqui, aqui, aqui. O cara chegou lá, seu gerente sentava, vendia, vendia. Exatamente, eu pegava a minha parte. Só que eu sempre fui um cara que sempre gostei de ir mais além. Né? Eu poderia ser acomodado. Eu falei, nossa, Sim. top, eu vou levar o cliente, ele se vira. Eu falei, não, mas eu quero entender como que funciona a documentação e etc. E aí foi aí que eu trabalhei em 2014 só com o lançamento. E em 2015 eu recebi um convite do meu primo, que ele hoje é um dos CEOs da imobiliária, né, de Itaquera, uma das maiores. Legal. E ele falou, cara, tô vendo que você iniciou no ramo imobiliário, e aí? Como que tá lá? Eu falei, lá não tá legal, tô sentindo que eu não sou corretor, só tô entregando um panfleto. Senador de pedido, E né? aí foi onde eu tive o início, que eu considero literalmente, apesar de não menosprezar as etapas, que eu comecei a ser corretor de imóveis. Então, em 2015, de verdade. E aí eles me pegaram do zero e eu aprendi literalmente tudo ali Mas é quando como você diz corretor. imobiliária, não era mais lançamento, então. Não, aí já era imóvel pronto, o foco deles na época, né? Já era imóvel econômico, para ter um giro mais rápido. Aí a gente saiu um pouco desse cenário de lançamento, e aí eu comecei a entender, pisar no imóvel, ter toda uma responsabilidade de conhecer não só o imóvel, e condições, e valores, e documentação, mas também localização, enfim. Então eu falei, pô, essa parada sim é ser corretor. Então entrei nesse mundo aí, e de 2015 até 2017 eu trabalhei nessa grande escola aí que é a DF Casa Imóveis. Ah, legal. Mas lá era tudo imóvel de terceiro, então, pelo que eu entendi. Exatamente. E aí vocês tinham que... Eu tenho um amigo que trabalha um conhecido que trabalha na Remax, e eles também só vendem imóvel de terceiro. Então é ir, fazer as fotos, talvez fazer um vídeo. Aquele formato, vamos dizer assim, o formato americano, que você é responsável pelo imóvel, talvez não com exclusividade. Exato. Né? Eu era o captador. Exato. Você tem que captar o imóvel, conversar com o dono dele, enfim. Era isso que você fazia Exato. de fato. Eu captava, além de eu captar imóvel, porque assim, a imobiliária era em Itaquera, mas eu sempre fui do Alto Tietê, que era Ferraz, Poá de Vasconcelos, Ferraz de Vasconcelos. E aí eu falei, pô, mas por que não? Eu não posso pegar, captar aqui
e eu mesmo vender. E se alguém, de repente, outro corretor vender, fechou, eu vou estar ganhando a minha captação. Então eu já vi uma brecha ali enorme e foi aí onde eu fiz o meu nome, literalmente. Ainda trabalhando nessa imobiliária, mas eu consegui ser marcante para os meus clientes. Então, de 2015 até 2017, tipo, eu arrebentei, Os clientes eu vendi começaram muito. a olhar quem é o Eduardo, não quem é a imobiliária. Exatamente, o que eu sempre falo, é muito importante, principalmente o corretor que vai começar, ele já começar assim em alguma imobiliária, para ele entender um pouco do mercado e etc. Mas sempre quem fica marcante, com toda certeza, é o corretor. Porque, vamos supor, na época eu trabalhava para a DF e hoje não mais, hoje eu sou o Eduardo. Então, ainda que eu saí desse ciclo, falou, pô, o Eduardo trabalhou na DF, ou às vezes ele nem lembra mais o nome da imobiliária, mas lembra que foi o Que é o Eduardo Eduardo. Nascimento. Então, o corretor, ele é muito importante nisso. Entendi. Assim, até na minha cabeça, o que eu já entendi. Começou no lançamento, não tava legal, seu primo, pelo que eu entendi, Isso. chamou pra DF, aí você começou a entender o mercado, e pô, agora legal, agora eu tô entendendo que você cresceu e tudo mais. Tá, você cresceu, você aprendeu, você começou a falar assim, mercado, valor, precificação, tá, mas ainda falta um pedacinho, tá, e o imóvel de alto padrão? Ou você, na imobiliária pingou pra você um imóvel, como é que, porque na minha concepção, né, igual eu trabalho com crédito e tudo mais, o que eu vejo? Cara, na minha visão é um pulo muito grande, um imóvel de 600 mil para vender um imóvel de 2, 3 milhões. O que acontece? O que aconteceu? Na verdade, em 2017, que foi o último ano que eu trabalhei na imobiliária, na DF Casa, como eu falei, vendi muito bem, sempre soube vender. E aí comprei meu primeiro carro, meu primeiro imóvel, etc. Eu falei, nossa, estou estourando, vendendo todo mês, arrebentando, arrebentando. E aí a gente começa, é o que eu sempre falo, o corretor ele precisa tomar cuidado. Primeiro tem que aprender a vender, aprender a se relacionar com aquilo que ele faz, beleza. Aí vende. Vender em si, vamos falar que é fácil até. Aí depois tem um processo de crescimento, para você amadurecer. Administrar dinheiro, destinar e ter literalmente um propósito, porque eu conheço vários que vendem todo mês e até hoje não tem um propósito. Mas a gente vai chegar lá nesse ponto já já. O que aconteceu com o Eduardo? Em 2017, estava vendendo muito bem, tal, já no meu AP, com a minha esposa, né? A gente ia casar, no caso ainda, já com um filho, e infelizmente eu fiz muita escolha errada, com ciclos de amizade, ouvi muitas pessoas de fora, não dei valor àquilo que eu realmente deveria, que era a base, que era a minha família, e infelizmente por decisões minhas e na época da minha esposa a gente se separou. Aí nessa separação, onde veio a destruição. Porque quando você não tem aliança, você não tem um propósito, você não tem uma base, esquece. Você pode ser o melhor vendedor do mundo. Você não tem sentido. E literalmente aconteceu isso. E aí eu já não estava rendendo muito na imobiliária e eles decidiram, pô, Duno, não dá mais. Eu sei que você está com a cabeça focada em outro lugar. Eu falei, isso mesmo, vamos embora. Agradeci a eles, né? E eu fui embora. Aí, 2017, de março em diante, até o final, eu parei como corretor. Eu não vendi mais. Eu tinha dinheiro, parei. Tinha dinheiro, né, para receber e tal. Achei que estava estourando tudo, que ia conseguir viver a vida louca aí sem esposa, etc, né? Mas, infelizmente, eu me quebrei todo. Aí, quando eu olhei para um quarto, eu falei, pô, tô sozinho, tô com um AP top, com um carro do ano, mas sem realmente o principal, porque não fazia mais sentido. Tudo aquilo que eu tinha, que era realmente para minha família, não fazia mais sentido. Então aí eu cego, sem rumo, sem direção, entrei em depressão. Beleza. Aí passou final de 2017 para 2018, tudo é final de ano, é uma loucura. Na minha vida é assim. Final de ano chega, esse final ano tá de de boa. ano, não, esse ano, graças a Deus. Então tá bom. Tem outros planos. Amém. Mas de 2017 para 2018, eu falei para Deus, eu orei e falei, pai, eu quero recomeçar o ano bem, o que eu faço? Aí, realmente, Deus falou comigo, você vai começar agora o contrário, vai ser com a família. E aí eu tive que batalhar aí com minha esposa, que não foi fácil. Comentei na palestra conquistar lá. é difícil, e reconquistar? Reconquistar é muito mais difícil. Mas graças a Deus tive uma outra chance, Deus me deu uma chance, ela me deu uma chance. E aí, onde começou a fazer sentido, falei, e agora, o que eu vou fazer?
como já sei vender, já sei como que funciona o processo, assessoria e etc. Eu falei, pô, vou vender. Vou fazer minha marca, minha logo, vou pras cabeças. E aí eu fui pras cabeças. Sozinho, de Sozinho. casa. Porque essa é uma dúvida que eu acho que o pessoal deve ter, né? Beleza, você sabe vender. Tá, o que você vai fazer? Você vai abrir um CNPJ de casa? Você vai ligar? Você vai visitar? Porque eu acho que isso é um ponto muito grande de ruptura, né? Você foi pras cabeças, legal. É igual, quando eu e minha mulher, a gente foi pras cabeças de ter uma empresa. Tá, e agora? Como é que faz? Não, foi grandes desafios. Eu não indico, inclusive, mas eu sempre soube vender, tinha contato com assessoria, tive meu Cresce, que isso é óbvio, é o mínimo que a gente tem que ter, gente, é o Cresce, pelo amor de Deus, tenha o Cresce. Só que até então eu não tinha CNPJ nem nada, porque como foi um novo desafio, um novo cenário para mim, dentro do mundo imobiliário, eu falei, pô, primeiro eu vou fazer minha marca, vou fazer uma logo, vou criar, para depois eu ir para essa parte burocrática, porque Sim. até então não tinha. Eu estava em uma imobiliária e os CEOs, eles que se viravam, os diretores. Hoje eu sei o que eles passam, né? A gente sempre brinca entre nós hoje, eu sei o que eles passam, né? Então, foi um grande desafio para mim, mas eu continuei vendendo, com toda a expertise e conexão, continuei vendendo 2018, 2019. Porém, nesse período, a gente vai colhendo aquilo que a gente planta. Com certeza. Por exemplo, parei de trabalhar quase um ano, fiz escolhas erradas, gastei dinheiro, torrei, arrebentei. E nessas escolhas erradas, perdi carro, perdi apartamento. Você não colhe só as coisas boas que você planta, você colhe as coisas ruins que você planta também, né? E nisso, eu falei, pô, agora que eu tô começando a reconstruir tudo, reconquistei a minha esposa, etc., a família, mas veio o baque. Mas eu ainda continuando vendendo. Aí 2018 passou, 2019, 20. Chegou no 2020, falei, pô, não dá mais. Eu não sabendo administrar. Sabia vender. Chegou também em 2020, pandemia, né? Tudo. Então, assim, era um grande câncer na minha vida. Sabia sempre vender, entrava 50, 100 e ia embora 80, 90. Entrar 10 mil e ia embora 8. Foi uma loucura. Então, vivi 2 anos assim, vendendo muito, mas indo embora. Sim. E aí, com grandes dívidas, né? Com pessoas, que é horrível, uma loucura, com risco de morte, etc. Loucura. Eu falei, pô, eu preciso vender uma mansão, porque eu repito, todo lugar que eu vou, roda de amigos, aqui a câmera ligada, desligada, eu sempre falo, Eduardo, você sempre sonhou corretor de imóveis, alto padrão, luxo, vender para famoso? Não, nunca sonhei com isso. É uma maravilha hoje, mas nunca sonhei. Eu sempre falava assim, eu quero vender uma mansão, ganhar uma comissão top, nossa, deve ser lindo, cheio, 80 mil, 100 mil, sei lá. E aí, por sempre falar isso, eu lembrei, eu falei, pô, eu vou tentar vender uma mansão, vou pro tudo ou nada, né? Mas foi uma escolha minha. Sim. E literalmente eu fui de cabeça pro alto padrão. E aí é onde vai começar o outro tema, outra história, que eu vou falar sobre o alto padrão. No momento que eu mais precisava, que eu achava, né, que eu precisava e que a galera sempre fala, tem que ter carrão e etc e tal. Eu falei, pô, e agora? Eu perdi meu carro do ano. Porque vender alto padrão, eu fico imaginando, como é que você vai vender um imóvel de 2, 3 milhões e você vai chegar de Uber? Exatamente. Não que seja feio chegar, mas não tem como, não é compatível. Tem as escalas, né? Um mínimo de conexão com o seu cliente. Exatamente, e foi o que eu tava pensando, só que o Eduardo é maluco. O Eduardo é contramão, sempre foi contramão, desde pequeno. E eu falei, como que eu vou começar? Pesquisei lá no Instagram, alto padrão, Alphaville, que Alphaville sempre foi a referência de alto padrão. São Paulo é a grande referência Alphaville. E aí eu vi lá, né, de cara lá o Bruno Ivanoff, que é o Shark, né? Falei, nossa, que perfil lindo, top. Aí eu fui, olhei, chamei ele, pensei, né? Falei, pô, acho que ele não vai dar muita moral, até porque... Enfim, né? É peixe grande, é um tubarão mesmo. Não, e o cara, eu imagino isso porque e até pela correria também. Não é por maldade. Não menosprezando, eu me diminuindo. Mas querendo ou não, é difícil. Cara, não deu outra. Contando que eu tenho um print até hoje e tal. Primeira conversa, ele respondeu, não, beleza, Eduardo, tal. Fica à disposição sim e tal. Então assim, papo vai, papo vem. Eu pedi uma parceria com ele pra gente testar. E aí foi onde começou essa loucura. Lá na biografia, te ajuda a sair do aluguel, imóvel, igual você falou, imóvel de... Só que não era nem 600, irmão.
Era imóvel de... Não, naquela 150, época era 150. 130 mil, do nada. Entrada de R$800. Não, aí tava lá, tipo, Vila São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, saia do aluguel, 130 mil. Beleza. Numa terça. Na quarta-feira, Alphaville, 8 milhões e meio. Pegou o ônibus do errado. Nada. Certeza. Não, do nada. Aí, tipo, aí a galera já me chamou. Nossa, foi Eduardo, hackeado. o que aconteceu? É você mesmo? Outros, nossa, vai abandonar, você vai pro alto padrão, não sei o quê. E então foi uma loucura. Aí um dos meus ex-diretores, né, da DF Casa, ele falou, Du, vou te dar um conselho, não sei o que tá acontecendo, velho. Mas calma, para. No caso que você tá falando de tirar pessoas do aluguel, é você colocar um imóvel de 8 milhões e meio. Eu falei Do assim, nada. Irmão, agora eu que vou te falar. Eu falei, calma que eu tenho uma estratégia. Tem um porquê. Eu tenho um porquê. E eu tinha realmente, eu falei, eu vou começar. E a minha intenção era ir tirando aos poucos tudo que eu tinha no meu Instagram para chamar a atenção da galera e começar a encher só de alto padrão. É porque no final das contas, beleza, todo mundo vai falar assim também, né? Pô, você fez do nada. Só que a partir do momento que você quiser começar, vai ser o do nada. Porque não tem como você começar a construir uma imagem sem... Porque começar a construir, você já vai ter que colocar um imóvel bruto lá. Valor caro. Primeiro que você colocar, já virou do nada. Então, mas esse do nada você vai construir ele, que aí esse do nada, depois de um ano, vai falar, não, o cara é monstro já faz tempo. Não, baixo padrão, tem nunca que ter um vendeu. Começo, tem que ter um começo, né? Então eu tive essa ideia, eu falei, pô, vou colocar aos poucos, né? E não foi assim, não. Foi do nada, mas tipo, eu ainda deixava lá embaixo os médio padrão, né? Médio não, era bem econômico mesmo. Abaixo de 300 mil. E aí eu fui colocando, que eu falei, eu vou começar a encher, que a galera vai perceber que o Eduardo mudou. Já não é mais econômico, agora é alto padrão. A minha intenção era só pegar uma. Eu falei, deixa aqui, vou enchendo para ganhar uma autoridade, né? Sim. E, enfim. Plantar, né? E plantar. Mas eu confesso que eu não esperava que alguém de Alphaville me chamasse. E chamou. Começou a chamar. A galera de Alphaville queria visitar o imóvel, eu ligava pro Bruno. E aí, irmão, beleza? Tal. Já chamou alguém aqui, aí ele demorava para responder. Depois, mais de uma semana de novo, colocando outros imóveis. Liguei pro Bruno. E aí, irmão? Demorava para responder também. Cara, corridaço. Corrido. Não dá nem pra julgar. Eu sei vida. que dá um desesperinho no coração, mas não tem o que você fazer. Exatamente. Só que aí o que eu pensei? Eu falei, pô, tá dando certo. E de fato, a gente tem um gelo no coração, tem medo. E fala, pô, será que vai dar certo? Que não vai dar certo? Será que isso tá acontecendo porque não é pra ser? Entendeu? E começou a dar certo. Eu vi que tava pingando. Interessados tinham, pelo menos. Exatamente. Já criou 2 interessados e eu tô falando em 2 semanas. Pra imóvel de 8 fez tráfego? milhões. Funcionamento? Não, nada. Nada? Então, e aí começou a vir cliente de Alphaville. Eu falei, caramba, tá dando certo. Em 2 semanas já chamou 2 clientes. Só que infelizmente eu tive essa dificuldade de ter um retorno. Super entendo ele na correria, etc. Chamei outro corretor que ele deixou responsável. Só que aí nesse momento começou a dar um desânimo em mim. Porque eu falei, caramba, eu tô trabalhando, fiz uma estratégia, isso e aquilo, tá dando certo o cliente. E já perdi para outro, porque um corretor muito mais ligeiro, em questão de minutos ou segundos, já era. O cara tá lá, engoliu, entendeu? E aí eu tava super desanimado. Eu falei, pô, preciso me virar, eu preciso saber o que eu vou fazer da vida. E aí eu lembrei do que o Bruno falou para mim no escritório. Ele falou, Mogi, Arujá, onde você mora, que eu não morava em Mogi, na verdade, eu morava do lado. Falou, pô, lá do lado onde você mora, Mogi, Arujá, é um mercado muito grande, cara, muito grande. Que casas que é de 8 milhões aqui, lá é 2, por exemplo. Então, pega a área que você tá próximo e vai embora, vai para cima. Aí ele me chamou para fazer uma filial da Shark na época. E aí tinha algo no meu coração queimando. Não é. Não é, faz o seu nome. E eu perguntava, tipo, a Deus, nossa, como? Faz o seu nome. Então eu segui realmente a voz de Deus e eu pisei em Arujá, irmão. Comecei a pisar em Arujá. E aí você começou a fazer sua própria captação de clientes em Arujá e Mogi. Exatamente. Na minha própria marca, eu, Eduardo, já como empresa, como corretor. Aí, literalmente, eu comecei a pisar no alto padrão. Mas aquele lá que você anunciou de Alphaville, você não vendeu? Não, de Alphaville não vendi. Mas eu não vendi por culpa deles.
É culpa de vocês, Se se estiver tivesse vendo. atendido, seria vendido, né? Isso é fato, né? Provavelmente, né? O imóvel foi vendido? Foi vendido. Então, Foi certeza vendido. que teria sido vendido. E aí, beleza. Mas sua primeira venda, então, de alto padrão já foi Arujá. Minha primeira venda foi em Mogi, que são cidades Sim. coladas, né? Então, onde eu comecei a me especializar, eu falei, pô, vou conhecer Mogi e Arujá literalmente, os condomínios, cada ponto, né? No finalzinho eu sempre falo da história do meu amigo, né? Que me apresentou. Mas eu falei, pô, tô em casa, então eu vou começar a ver como que funciona o mercado aqui. E algo que eu fiz que ninguém fez, não fez, isso eu posso falar aí com plena certeza, era trazer a tendência de Alphaville para Arujá e Mogi. Como assim, Eduardo? Por exemplo, você é proprietário, você tem uma casa em Arujá. Lá, geralmente, os corretores, e até hoje, né? Até hoje, entrega 10 fotos, eles trabalham só com essa foto, o vídeo pronto e acabou. E eu via que Alphaville era diferente. Falei, não, pô, o Bruno tá postando assim, o Felt também crescendo muito na época, postando diferente. Só realmente quem tinha muita autoridade, muito resultado, eu comecei a sugar, canalizar ali, puxar mesmo. Eu falei, tá diferente. Se eu trazer essa tendência para Mogi e Arujá, realmente de alta filmagem, alta qualidade, Outro drone, padrão, né? de verdade, aquilo que o imóvel merece. A gente vendendo imóvel de 5 milhões com foto normal. Me desculpa, eu até entendo que é válido para a gente usar a ferramenta que a gente tem em mãos, até porque eu vou falar já do Uno. Mas eu falei, não, posso ir além. Se eu posso ir além, eu vou querer trazer essa tendência o Se máximo você não possível. tem como fazer mais, é uma coisa. Agora, se você tem, fica, não, assim tá bom, pô, tá todo Exatamente. mundo fazendo assim. Aí é comodismo também, né? E isso foi um resultado da minha primeira venda do alto padrão, exatamente por isso, porque eu fiz diferente. Todos trabalhavam com a mesma foto desse imóvel de Mogi. Eu falei, não, deixa eu ir lá, deixa eu sentir, deixa eu pisar no imóvel, realmente sentir a vibe daquele lugar. E aí eu passei o dia todo lá, de manhã, tirei fotos, almocei, voltei de tarde e tomei café e fiquei à noite. E aí é onde roubou a cena, fotos noturnas, que era algo, parecia que era muito simples, mas quando eu fiz fotos noturnas, roubou a cena. É porque na foto noturna você valoriza muito o imóvel com as luzes acesas. Exatamente, né? então todo mundo cada só fica cantinho... preocupando, onde bate luz, onde bate... E de noite, como é que é? Exatamente, Uma então... mansão, com certeza, de noite também. Não, é deve linda, ser. ainda mais ela que era totalmente imponente, de esquina, era a casa mais desejada ali, era essa casa, essa mansão. E aí eu tive essa expertise aí de fazer de noite, mas isso a gente descobre como, Eduardo? Pisando, fazendo, sentindo, entendeu? Indo na contramão, a galera tá fazendo de uma coisa, né, de um jeitinho, e o Eduardo foi e fez de outro, e aí deu certo. Aí é onde saiu a primeira venda do Eduardo Nascimento no alto padrão. Que foi a que furou a bolha, né? Foi a que furou a bolha. Na verdade, foi a que eu respirei, eu falei, é isso que realmente eu vou fazer da minha vida. E por conta, né? Sem uma imobiliária, sem nada. Imobiliária, Eduardo Nascimento marca. Eduardo Nascimento marca. E aí teve também a mão do Felt, né? A conexão junto com essa cliente que a gente atendeu. Ele também estava começando a crescer ali lá em Alphaville. E, cara, deu muito certo. Foi literalmente onde eu falei assim, cara, hoje eu sou corretor de imóveis, sei vender, me quebrei, porém é isso que eu vou fazer da minha vida. Ser nichado aqui, e é isso. Eu acho que toda a dificuldade que edificou isso dentro de você. Né? Exatamente, foi as marcas, né? Por isso que é bom a gente ter marcas. Com certeza. Entende? Eu acho que assim, porque quando eu vi a primeira vez lá, eu olhei, né, seu perfil, acho que isso é uma dúvida geral e cabe bem nesse ponto, né, nesse momento. Beleza, você tirou as fotos lá, tal, arrumou o cliente, dia de visitar o imóvel. E eu sei que você vende de Uno. Sim. E, não é o Uno aquele redondinho, não, é o Uno mesmo, raiz lá. É o Uno. Quadradinho. É o do meio ali ainda, né? É o não, mas meio. é o raiz, ele é quadradinho, raiz. não é aquele Vivace lá, um Exato, que é o E bolinha, aí, né? como você chegou de Uno? Porque eu fico, assim, desconstrói tudo que você imagina, que você conhece, que você entende. Sim. Você vai comprar um imóvel de 5 milhões.
puta, chega alguém de Uno pra te atender, o que você ia pensar? Não julgando, mas você Sim, falar, mano... que automaticamente a gente julga. Não tem como, porque... A primeira impressão. Você não quer ser atendido, ninguém quer ser atendido por qualquer um. Senão todo mundo chegava em um lugar e falava, mano, me traz o pior vendedor daqui que eu quero comprar com ele. Você quer ser atendido pelo melhor. Sim. Teoricamente você pensa, o melhor... Não, vai chegar aqui de Porsche, velho. Vai chegar aqui de BM, No mínimo, Audi, né? No mínimo com Onix, aí, um Prisma ali, sei vai, lá, do ano. chega de Uber, fala que é motorista. Cara, Exato. E essa parada desse Uno aí? Porque isso é mais romper uma bolha do que qualquer outra coisa na minha concepção. Cara, na verdade, quando eu cheguei de Uno foi bem desafiador, sim, no início, em alguns minutos. Aí eu lembro que ela chegou com a nova Land Rover, né, do ano, brancona, coisa mais linda, a Evoque, que era meu sonho na época, eu acho que de muitos também já foi sonho. Não tem como, né? Evoque... Enfim, ela chegou e tal, aí eu com o meu uninho na frente. Você parou na frente ainda. Que a gente se encontra na portaria, aí eu falei, eu tô no meu Fiat Uno. Qual carro você tá? Ela, eu tô na Evoque, aí chegou. Aí beleza, eu falei, me acompanha. Fui na portaria, quadrilote, tal, fui na casa do fulano. Ela de trás tá comigo. Aí a gente foi, ela foi me seguindo no condomínio. E eu fui realmente pensando nisso. De verdade, falar que não, eu não pensei nisso. Não, pensei. Só que mais forte ainda era literalmente o que estava dentro de mim. Não é algo, que clichêzão, motivacional. Não é. Quem me conhece sabe. Eu falei, pô, eu vou descer do Uno. Beleza. Só que até hoje, que hoje parece que é mais fácil, né? Mas desde aquela época eu tinha uma mentalidade. Eu vou conversar com o meu cliente como se eu tivesse 1 milhão no meu bolso, independente se eu tô no Uno ou não. Lógico. Porque uma coisa que a gente sai na frente, que é algo tão simples, é ter identidade. Sim. E mais do que ter identidade, saber quem você é realmente você ter uma autoridade. Por que ela vai comprar o imóvel? Então eu falei o porquê que ela ia comprar o imóvel. Falei de Mogi, falei de custo-benefício, qualidade de vida. Modesta parte, eu destruí. Então, eu desconstruí tudo aquilo que ela olhou com o cara que chegou no Uno e eu desci depois do Uno e dei um atendimento de alta performance. Que alta performance é o quê? Você ir mais além e superar todas as expectativas. Sim. E foi o que ela mesma falou em depoimento. Ela falou assim, Eduardo, você superou todas as expectativas. A gente olhou de Uno e tal, olhou, falou, tá bom, né? Enfim, não deu muita moral. Mas quando eu desci no melhor pano, na melhor roupa, e não só na roupa, nas vestes, que faz muita diferença também. Mas também na mentalidade e do porquê que ela estava ali, do porquê que o Eduardo... por que ela vai comprar com o Eduardo? Então eu já tinha ali aquela expertise, e aí, graças a Deus, deu certo. Mas o Uno foi muito desafiador. Só que no começo era desafiador, hoje virou atração. Né? É marketing e atração, né? É que no começo, sempre é assim, tudo é difícil. Depois que dá certo, todo mundo fala que é identidade, que é a marca registrada, mas Exato. só você sabe, quando você parou na portaria, ela encostou de Evoque, você tava de Uno. E não vai longe, porque eu poderia muito bem desfazer do Uno, vender, etc, ficar só com a minha Audi. Mas eu falei, não, pô, você raizão. De Uno hoje, né? Hoje eu vendi Uno. Entendeu? Então é algo que é verdade, não é só um marketing que é válido, porque é uma verdade, mas é porque literalmente é a minha vida. Então é o contramão. Mas eu sempre digo, o mais importante do que você tem em mãos é você fazer, você ter autoridade de saber falar e apresentar aquilo que você trabalha, o do porquê e etc, né? Então isso eu já construí. Notoriedade e autoridade em cima de tudo. Não é Entendeu? só tipo, esse imóvel tem uma lista, se você for parar pra ver. Ele tem 10 quartos, tantos metros quadrados, uma piscina, uma churrasqueira, e a pessoa fala, nossa, era isso que eu queria. Não. Você vender o contexto, né? O porquê comprar, qual que é a experiência daquela pessoa, com a família dela, o que ela vai desfrutar, né? De fato. De tudo que você contou, é pouco tempo, né? Tenho certeza que tem muito mais detalhezinho que, né? Tudo mais... Mas o que você acha? Talvez seja muito difícil falar eu vou perguntar o mais, mas se for 2, 3 também tudo bem. Os maiores desafios, o maior desafio de todos, a maior dificuldade de todas que você teve até o dia que você vendeu sua primeira mansão. O maior desafio de... Thiago, não tem um maior, mas você explica melhor. Mas qual que foi o maior de todos, até o dia que você vendeu para essa mulher? Na verdade foi desconstruir tudo aquilo que tanto ela
Porque assim, não foi só ela. Eu tive que desconstruir ali na visita, Sim. vendi, top. Só que a segunda cliente, a Maria, um exemplo, ela também não conhecia o Eduardo. O Eduardo foi de novo, novamente, de Uno. Porque o que eu recebi de comissão, quitei a minha dívida, em partes, né? Mas deu aquele alívio. Dá uma respirada. Que, né, rapidamente falando, que eu falei que ia só vender uma mansão e ir embora, que era isso que eu queria fazer. Só que, igual eu te falei, quando eu olhei, senti no coração, Deus realmente falou, não, é isso aqui, ó. É alto padrão, é mansão, você vai ser o contramão mesmo. Então, o maior desafio, sem dúvidas, para mim, no alto padrão, foi eu desconstruir aquilo que o cliente acha de primeiro impacto. Nossa, 5 milhões, eu com meu Você não ia dinheiro. comprar uma Audi em um mês também, a não ser que você vendesse 5 mansão no primeiro mês. Entendeu? Né? Não tem como, né? Porque eu tinha os meus compromissos. Só que, realmente, para mim, Eduardo, no alto padrão, foi realmente desconstruir aquilo que o cliente já achava de primeiro impacto e começar a ter uma conexão com o cliente. Fazer com que ele esquecesse do Uno. Fazer com que o Uno fosse não engraçado, mas diferente, Sim, atrativo. sim. Então foi a minha maior dificuldade. Hoje não mais, graças a Deus. Mas a minha maior dificuldade literalmente foi isso, do primeiro impacto, de eu realmente falar quem é o Eduardo, por que comprar. Né? O Pré-julgamento. O julgamento, né? Não tem como, aquela primeira impressão. E eu entendo alguns clientes, entendeu? E já perdi também venda. Também não falar, eu nunca perdi. Não, já perdi venda sim. Por isso. Só que alguns que não compraram comigo voltaram. Voltaram depois, né? Voltaram, mas tudo ele bem. tá famoso, é o marketing do cara. Entendeu? Tá. Mas eu já perdi sim. Então, a minha maior dificuldade, sem dúvidas, foi essa. Entendi. Assim, teve um ponto que a gente conversou, né, no dia do evento lá e tudo mais, que até te expliquei bem por alto. Você falou, caramba, cara, não fazia ideia, eu sei de uma situação, mas eu acho que é uma pergunta muito cabível, que dá uma sequenciazinha nisso, porque ela tá até aqui, ó, de maneira bem direta, mas é porque, assim, você vende esses imóveis, né? E aí você tem seus parceiros, não sei se você tem já sua mesmo hoje, mas um parceiro de assessoria, Sim. Porque nem sempre o cliente vai pagar ali no dinheiro, toma, Eduardo, jeito aqui e tal, dá pro dono da casa e tudo mais, né? Esse cliente vai financiar, esse cliente vai comprar de X maneira. E aí quando você começa a ter notoriedade, com certeza, muita gente começa a te procurar. Muita gente com boas intenções, mas também muita gente com más intenções, né? Para fazer parceria. Porque eu vou dar um exemplo. Pô, eu vendo consórcio contemplado. Puta, eu quero vender com a carta contemplada de 2 milhões. O que eu vou fazer? Eu vou atrás de um corretor que vende essa casa, porque o cliente dele precisa desse crédito. Um conecta com o outro. Exato, vamos fazer uma conexão, vamos fazer uma parceria e tudo mais. E uma pergunta até que eu conversei muito disso com a minha esposa, porque essa pergunta ela resume muito todo o intuito desse podcast ter sido criado. Porque todo mundo acha que só o cliente tem dúvida. Mas o corretor ele não sabe nada de consórcio. Ele sabe, de imóvel, tenho certeza que você é um monstro. Se eu perguntar de consórcio, você vai saber o básico no máximo que passa na propaganda. No máximo. Então, assim, o que você acha, não do consórcio, mas é que o financiamento é muito mais simples, vamos dizer, porque assim, você vai linkar um correspondente ali e resolveu. Cara, o que é a sua opinião seja consórcio contemplado, consórcio convencional, do que você viveu até hoje? Porque todo mundo tem direito, você tem total direito de ter opinião de falar, mano, esse bagulho é uma bosta. E eu não te julgo você pensar assim, porque se sua experiência foi essa, cara, tá tudo bem. Aí a questão é se as pessoas estão abertas a ter novos conhecimentos. Sim. Mas o que você acha? Eu sei que você já passou uma situaçãozinha, mas o que você acha, cara? Cara, na verdade, assim como na corretagem, falando de corretor de imóveis, que foi muito doído, né, pra gente poder tentar revolucionar esse mercado, tirar aquela imagem de pilantra, de tiozão, de pessoas mais antigas. Se nada der certo, eu vou virar corretor. E isso foi culpa do corretor, eu como corretor falo e digo, no consórcio também. Por mais que eu sou corretor, mas eu falo que no mundo imobiliário é muito gigante. Tem muita coisa ali dentro, infiltrada, que às vezes a gente não sabe. Sim. E é normal. E do consórcio, como eu já comentei com você, não tive uma experiência muito boa, só que eu não vou generalizar, porque literalmente eu, Eduardo, com 10 anos de ramo imobiliário, mas eu ainda não entendi sobre como funciona direito. Eu já ouvi falar, já tive experiências que não foram legais,
né? Tanto que falavam de contemplar ou não contemplar. Então, eu não tive muita experiência bacana, entendeu? Sobre isso. Mas eu acredito que sim, que é algo que pode potencializar, que pode ajudar o cliente, de repente, a cortar taxa de juros ou etc., né? Mas eu, Eduardo, pelo menos dizendo, eu acredito sim em cartas, né, em Sim, sim. contemplação, apesar de não ser expert nisso, só que, infelizmente, eu não tinha me conectado com alguém certo até o momento. Que Até o hoje, evento. que Sim. hoje a gente conectado, até veio o papo do podcast, do convite, e aí eu falei, pô, eu preciso realmente entender sobre consórcio, ainda que seja bem pouco, né, para mim, porque já apareceu muitos clientes querendo consórcio, e eu hoje, até então, não indicava mais, porque Sim. eu já tive uma experiência, infelizmente, que não foi legal, e ficou por isso mesmo. Mas eu acredito que, infelizmente, a culpa é da própria galera que vende consórcio. Não todos, até porque Sim. você é um cara diferente também. Assim como eu no ramo imobiliário. Mas, infelizmente... Não, mas a real é assim, é bem sincero. Eu converso muito disso com a minha esposa. É, a rapaziada, a grande maioria, não vamos generalizar, mas a não grande dá. maioria quer saber de vender. Quer saber de vender. Porque a comissão ela é fracionada num X período. Tem vendedor que conta história triste que fala assim. Não sei se falaram isso pra você. Fala, não, Eduardo, vamos fazer uma parceria aqui, ó. Todo mundo que você me indicar, a gente faz aqui uma formatação de um repasse de comissão. Sim. Mas já aviso, pra você ver que o negócio é certo. Eu só ganho comissão depois que o cliente for contemplado. É mentira. É. Primeira parcela que o cliente pagar, ele vai ganhar a comissão. Comissão é parcelada em quantas vezes? 4, no máximo ali 6. O cara fala, não, vou te contemplar em 6 meses. Eu tenho um grupo, pá, e vende. Aí não contempla. Você se queimou, o cliente perdeu o dinheiro lascado, o cara ganhou lá 3, 4% em cima de 2 milhões, sobe no mundo. E aí estraga teu nome, tua reputação, muita coisa. Exatamente. E hoje é muito, muito triste ainda, mas é a grande maioria. Às vezes eu até posto no meu Instagram, cara, diariamente, pelo menos uns 4, 5 clientes aparecem falando que foi... vou falar que foi enganado? Porra, foi enganado. Foi enganado. Foi enganado. A mesma história, né? Se É repete. a mesma história. É a mesma história. Fala 3 meses, 4 meses, 5 meses. Antes era a maré dos 3 meses. Só que aí algumas administradoras começaram a dar estorno na comissão. Agora é a moda dos 5 meses. 6 meses no máximo. Então, eu acho que isso assim, já é muito ruim a pessoa fazer isso com o cliente. Pior ainda é a pessoa fazer uma parceria que E também envolve o queimar nome o de nome. outra pessoa. Porque um exemplo, vamos supor, você teve uma situação muito ruim. Foi com um cliente seu. Imagina se fosse um cliente que você estava em parceria com o Feld. Aí já era. Hoje a gente poderia não ter uma conexão. O cara já tinha te cortado de Alphaville e falou, aquilo lá é mutreteiro, irmão, não faça um negócio com ele. Exato. E a culpa nem era tua. Né? Eu levei meu nome. Exato. Então é uma coisa que eu imagino perfeitamente o que você passou, desse mercado. Sim, eu que muitos conheço, corretores né? passam, inclusive. É o que muito corretor passa. É o que muito corretor passa. Então é errado. E assim, até uma dúvida que eu tenho. Muita gente do alto padrão busca consórcio, carta contemplada, enfim, busca isso, ou eles já têm uma mente, sei lá, à vista, dá o Pix aí, ou é financiamento. Cara, eu acredito, vou responder por mim, pela minha região que eu atuo, mas eu acredito que em geral, não muito, né? Porque como que funciona lá? Na maioria, 95%, 98%, o imóvel é 2 milhões, um exemplo. Beleza, vou dar 1 milhão de entrada e 1 milhão de carro. Vou dar 500 mil em dinheiro, 500 de carro e 10 vezes direto com o proprietário. Então isso rola muito. Permuta, Nossa. rola demais, é normal. É que é outro nível. É um outro nível, né? Então, assim, rola muito. Só que eu percebo também que imóvel de até 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, ainda não é um cara... Ele é quase o primeiro rico ali, tá virando Ele o não primeiro é um rico, cara que não é vai um aceitar milionário. um carro de 400 mil para complementar pagamentos, ele só tem 800 na Exato. mão. Ele quer agora um imóvel de 3. Então eu pego muito esse público também que eu sempre falo, o famoso preço de oportunidade, que é imóvel de 1,3, 1,4, que eu amo pegar esses imóveis. Então, geralmente aparece alguns clientes sim, que tem de repente ali
300 mil, 200 mil, muito suado também. E ele fala, pô, Eduardo, aparece muito. Não tem uma carta de crédito, alguma coisa que você pode indicar? Para viabilizar. Porque aí se eu tivesse já um parceiro, você, de muito tempo, de 1 ano atrás que seja, a gente já tinha concretizado muitos negócios. Sim. Por baixo que seja, mas a gente já tinha ganhado aí no mínimo no mínimo, umas 10, 12 vendas, no mínimo. Entendeu? Eu vejo que fora isso também muita gente acaba não buscando ou não tendo essa ideia por não ter a informação de maneira explícita e clara. E claro. Porque até mesmo um cliente, vou dar um exemplo chulo aqui. Um cliente de um imóvel de 5 milhões, ele vai dar 2 milhões em dinheiro, 2 milhões em um outro imóvel e 2 milhões em carro. Às vezes esses 2 milhões em dinheiro a gente consegue fazer uma operação para ele descapitalizar menos, ter um dinheiro, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que também é muita falta de informação, mas não é só informação, porque informação você vê um monte de coisa por aí. E profissional também. Exato. Clara, transparente e no detalhe. É no detalhe. O diferencial hoje em dia é o detalhe. Porque, YouTube, qualquer coisa você acha qualquer coisa hoje em dia. Exato. Blog de monte Tudo. aí no Google, você abre, tem 3.000 páginas. Exato. Mas nada de maneira precisa mesmo. Concreta, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, sei bem como é que é. É uma situação bem complicada, mas o que eu sempre peço, né, para todo convidado, e não é só para essa questão, tá, de consórcio, crédito, nada disso. Vamos tentar enumerar, porque aqui eu tinha anotado quais dicas. Não, vamos tentar enumerar, se você quiser colocar até 3, 4, 5, né, não sei se você já tem isso na cabeça. Pensando de maneira geral. Crédito, parceria, história, atitude, decisão, forma de trabalho. Quais dicas, 5, 3 dicas que você dá para quem ou já é um corretor, né, e quer romper alguma bolha, sair de um médio padrão para um alto padrão, de um baixo para um médio, ou entrar no mercado? O que você fala, cara? Dica Eduardo Nascimento. Cara, para geral, até para quem está vendendo imóvel e não é corretor, porque é possível, e quem quer iniciar, eu recebo, irmão, todo dia eu recebo mensagem no Instagram, a galera falando, pô, vi um vídeo, vi isso e aquilo, sua história de vida, quero me tornar corretor. Então, tanto para eles quanto até para alguns que já estão anos na corretagem, Sim. mas não é corretor. Você vai falar, nossa, que loucura, Eduardo. Isso acontece muito. A primeira dica que eu dou aprenda a se relacionar com a corretagem. A corretagem é um casamento. Então você precisa firmar e fazer uma aliança literalmente com isso. Você vai ter que aprender a gostar. É do início. Vai ter dias que vai ser difíceis, assim como num casamento, com esposa, marido. Vai ter dias que vai ser felicidade, etc. Mas você vai ter que ter isso no seu coração. Você precisa aprender a se relacionar com o ramo imobiliário. Depois, é você ter literalmente um propósito definido. Você saber aonde você quer chegar. É algo tão pequeno, né? Falando, mas acontece muito. E parece clichê, mas... Mas não tem para onde fugir. É a base da base. Realmente você saber onde você quer chegar. Sou corretor de imóveis. Beleza, Eduardo. Tô me relacionando e tal. Agora, aonde você quer chegar? É onde entra o que você até falou de nicho, etc. Até a galera manda muito para mim que trabalha no econômico. Não, eu quero fazer alto padrão também, porque eu quero estourar. Aí eu sempre pergunto, por quê você quer o alto padrão? Não, porque eu acho muito louco e tal. Entrega de chave, não sei o quê, artista, tal. Na real, no sentimento dela, ela só quer filmar ela dentro de uma mansão. E aí é literalmente ela querer cortar todo o bastidor e só ver a explosão, o resultado. Eu falei, olha, eu não, longe de mim ser um cara que não motiva alguém ou ativa alguém, eu tô ali realmente para ajudar de alguma forma. Sim. Mas eu falo, não tá definido um propósito aí no seu coração. Entende? Às vezes você vai por necessidade, sim, vai aprender a se relacionar, assim como eu fiz. Aconteceu comigo. Eu não queria e aconteceu. Fiz a minha marca. Só que não dá pra tomar como base, isso é a real que é 1 em 1 milhão. Não tem como, mas assim, eu sempre falo, por quê? Não, porque eu quero vender mais, eu quero ganhar mais. Eu falei, olha, eu já vou te falar a real. Eu tenho amigos, eu tenho familiares, corretores, igual meu primo, que ele ganha mais do que eu, ele fatura mais do que eu vendendo econômico. Como, Volume. Eduardo? Volume.
volume. Entende? Até o perfil de cliente é outro. Ali é o perfil de cliente que o sonho é ter a casa própria. Puta, se o teu cliente, o sonho dele for ter a casa própria de 6 milhões, tá alguma coisa errada em Mogi, porque o pessoal tá... Exatamente. Não tem como. Então é o que eu sempre falo. É só por isso? Mas você vende? Não, eu vendo, mas eu quero aumentar mais. Eu falei, então por que você não intensifica isso que você está fazendo? Rever algumas estratégias, escalar conexões. O que já tem, né? Investe mesmo, literalmente nisso, porque você tá vendendo 2, 3, você pode vender 5, 10. Por que não? Entende? Então eu vejo muito isso. A galera quer alto padrão porque acha bonito e tal, e realmente só que nos bastidores o pau fecha. Assim como no econômico também, como em lançamento. Então sempre dou essas Eu acho que direções. deve ser, não vou desmerecer, né? O lançamento, médio, Sim. baixo. Só que eu acho que deve ser uma treta já muito maior, né? Porque, tipo assim, vou dar um exemplo. Imagina que os clientes não dêem exclusividade. Na maioria, pode ser que um ou outro dê. Mas a maioria não dá exclusividade. Aí beleza, tem um imóvel lá de 5 milhões em Arujá. Você vai lá, visita o imóvel, faz suas fotos e tudo mais. Eu vou lá, visito o imóvel, faço suas fotos e tudo mais. Beleza. O mercado é desse tamanho, mas ao mesmo tempo é desse tamanho. Aí eu descubro que você tá lá, visitando esse imóvel para vender esse imóvel. Eu vi até um corte seu em outro podcast falando disso. Mano, o cara descobre que você tá lá, tenta descobrir quem é o cliente, vai lá, chama o cliente, oferta mais barato do que... Ô, gente. Se vende, se prostitui, né? Exato. Infelizmente acontece muito. Por isso que eu volto a repetir, não é corretor de imóveis. É diferente, ele tá vendendo um imóvel, mas na corretagem, literalmente, ele não segue. Entendeu? E infelizmente, porque eu sou corretor, falando, mas acontece muito isso no nosso ramo. Porque no final das contas o que eu acho é assim, eu falo muito isso na parte da consórcio, né? O consórcio já contemplado. Esse cara, ele não é corretor que tá fazendo isso aí. Ele não é corretor. Ele está corretor. Sim. Né? Ele não é uma parada que esse cara daqui 10, 20 anos ele ainda vai ser. Com certeza ele não vai. E é um cara que não vai ser lembrado por isso, porque até quem tá comprando toda a energia, eu acredito muito, todo o Sim, universo, tem que conspirar, né? tá tudo errado ali, entendeu? Tá tudo errado. E você vai lá, faz um trampo diferenciado, uma atenção e tudo mais. Então, assim, e aí a questão que você falou da guerra pra vender e tal. Puta, você tem guerra pra vender um imóvel de 200 mil, imagina para vender um imóvel de 6 milhões. Exato, e acontece muito em Alphaville, que é para jogadores, né? Porque a gente vai conversando e tirando feedback de cada um. E acontece muito comigo lá em Mogi Arujá para MC, porque hoje é essa febre, né? Mas aí a gente precisa usar algumas expertises, né, para alcançar esse público e sair na frente. E óbvio que tem muito mais de dicas, né? Mas eu acho que essa base, se realmente a galera ter, não tem como. Aí, lógico, depois conexões, a gente não chega em alguns lugares literalmente sozinho. Eu me conecto com você, eu vou para um outro nível, você se conecta comigo, eu te puxo para cá. Então, acho que a conexão, a parceria, mas parceria de verdade, sem querer ser interesseiro, realmente você ser alguém interessante. Então, a conexão, a parceria, o famoso network, que vale mais que dinheiro, é literalmente tudo. Aí tem marketing, aí tem... Enfim, nossa, aí a gente vai... Aí vai embora. Vai embora, mas a essência eu sempre tento trazer em cima de algo que é a raiz, é a essência, né? Que não dá pra burlar, não dá pra fugir. Não, e essa aí que você colocou também, você falou, né? Realmente tem muitas outras dicas, né? Enfim. Sim. Mas o que você falou eu vejo de uma maneira bem essencial. Por quê? Isso conheço pessoas mais da minha área, não da sua, mas eu acho que isso é padrãozinho, tá? Uhum. Qualquer pessoa que você vai lá hoje em dia e compra uma mentoria, a primeira fase da mentoria é identificação, se encontre. Aí você fala, caramba, esse cara tá me pegando no colo, irmão. Ele tá cuidando de mim, ele não tá preocupado só se eu vou aprender, ele quer que eu me encontre e tal. E, cara, você fez isso tipo em 2 minutos, falou pra pessoa, só que o cara vai enfeitar, vai embalar pra vender muito melhor, a R$1.000. Então, aí tá a essência mesmo, porque eu acho que depois que você... Claro, tem muita coisa pra se aprender. Sim. Mas a gente vai falar de muita coisa técnica, muito detalhe, talvez, partes de experiência. Mas o que você falou é a essência mesmo, irmão. Define o que você quer. Pô, por que você quer vender uma mansão? Exato. Você quer vender uma mansão pra fazer um vídeo bonito pra postar no seu Instagram pros seus amigos ver que você tá dentro de uma mansão?
puta, faz um vídeo, vai em alguma e vai... Porque o cara às vezes tá ganhando mais, tá vendendo 30 baixo padrão lá, lançamento por mês, Inventando, não e para. quer trocar por uma mansão. Não para. E aí é diferente, por mais que é o mesmo mundo de imóveis, mas é totalmente diferente. Linguagem do cliente, querendo ou não, o econômico a gente pega muito na dor do cliente, que ele precisa, saia do aluguel, condição especial. Com 5 mil reais você aprova e vai, vem parcela em uma para 30, uma para 60. É muito mais fácil, apesar não menosprezando, porque eu já passei pelos dois lados, Sim. pelos três, né? Lançamento, pronto, econômico médio e alto padrão e alto luxo. Mas é sim um pouco mais fácil nessa questão, porque crédito, se você ter alguém realmente top com você de parceria, você aprova. Claro, com nome limpo, porque a gente não faz milagre. Mas você pega na dor do cliente, é muito mais fácil de você vender, converter em venda. É ou um sonho de um imóvel, uma casa própria. Entendeu? Agora, com os meus clientes, todo mundo tem uns desafios, volto a repetir, mas querendo ou não, no alto padrão e alto luxo é muito difícil. Eu até brinco, né? A gente odeia feriado, porque o feriado cai na quarta-feira. Meu cliente foi viajar na Meu segunda. cliente, não, na sexta, às vezes na quinta, sexta, viva a vida louca. Falou, Eduardo, daqui a 20 dias a gente troca ideia. Eu falei, mano, daqui a 20 dias? Aí eu falo, eu quero trabalhar muito para chegar no nível do meu cliente também, para ficar tranquilo, entendeu? Então isso rola muito. E principalmente o que é a base de tudo, falando no alto padrão, não tem como, é o network. É a ligação que você tem com o cliente. Inclusive, a venda que eu fiz hoje, que eu postei lá, com a plaquinha, etc., foi um grande amigo meu que eu fiz uma amizade com ele, super top, natural. Ele é construtor na região de Arujá, muito forte, e também Tatuapé. Todos os meus amigos estão trabalhando no imóvel dele, alguns de Arujá e Mogi, e ele me ligou, ele me indicou, o amigo pessoal dele falou, Eduardo, compra com ele. Então, um dos exemplos. Tem um porquê aí no meio, né? Entende? Relacionamento. Aí no alto padrão não tem como. Entendi. E assim, falando do alto padrão, uma projeção, né? Porque a gente sabe, às vezes, a situação financeira nacional, por mais que seja totalmente diferente para o alto padrão, para o altíssimo luxo, né? Mas o que você vê para o mercado imobiliário do alto padrão para frente, que alto padrão, sei lá, tem uns 8 milhões, depois vira um altíssimo luxo. Sim. O que você vê desse mercado daqui dos próximos 1, 2, 3 anos aí? Cara, na verdade, todo mês a gente precisa se adaptar, né, de alguma certa forma. Mas eu tô vendo muita tendência, principalmente de tecnologia. Além de tudo que eu já falei, de relacionamento, de você entender da sua região, do que você vende, mas eu tô vendo muita tendência de tecnologia, até tô olhando aí o que está no mercado, alguns VRs e etc., inteligência artificial. Então, acho que isso vai mudar um pouquinho o mercado, eu acredito. Pode ser que não também, mas a gente vai acompanhando de acordo com quem tem de tendência, né? E também, ao pé da letra falando, eu tenho certeza que pelo menos aí uns 50% da galera que iniciou de 1 a 2 anos atrás não vai estar no mercado do alto padrão. Porque é uma rapaziada também que não se reinventa, só quer vender pelo dinheiro, não pela transformação, né? Exatamente. Então, falando de novas tendências para o mercado, a gente está vendo tudo isso de tecnologia, né, que está trazendo de benefícios, né, e principalmente quando a gente fala de alto luxo, né, de alto padrão, eles sempre gostam de trazer algo diferente, né, que já é inovador. Sim. Então isso vai constar muito, principalmente a gente vai precisar entender. O corretor, a gente brinca que é tudo, né, é médico, é psicólogo, é professor, é isso e aquilo, mas principalmente no marketing, no digital. Se você não estiver dominando hoje, não vou nem falar daqui a 1, 2 anos, hoje, se você não souber o básico do básico, você já está para trás. Né? Mas eu vejo muito essa tendência de tecnologia e isso vai afetar, sim, o mercado. E falando da profissão, de outros corretores também, vendo daqui a 1 ano, 2 anos, pode aguardar que eu estou te falando. Uma galera, infelizmente, falando isso, tá? Infelizmente, não vai aguentar. Não tem como. Não vai aguentar porque é pelo dinheiro, né? Porque a partir do momento que é pelo dinheiro, um exemplo, você faz uma venda, vamos falar assim, né? Janeiro. Aí você vai lá e ganha 100 mil reais de comissão. Legal. Se você não tem todo um planejamento, porque se você tem um propósito, você tem um planejamento. Se é pelo dinheiro, o negócio para você só acontece quando entra dinheiro. Sim.
Então, às vezes, pô, você ganhou 100 mil reais. Sei lá, seu planejamento, teu custo de vida, um exemplo, é 20 mil reais. Você tem 5 meses de custo de vida pago. Aí o cara vai lá, pô, reveria, toca, não sei o que lá, olha a conta, já tem 60. Fala, beleza, mês que vem. Ainda tem, Mês que vem eu seguro ainda. Em fevereiro, pô, não entrou uma venda. Pode acontecer, tem a sazonalidade de mercado. Já não entrou outra venda, fala, mano, o bagulho já era, irmão. Desespera. Mas na realidade, pô, entrou 100 mil reais na conta do cara, ele não tem planejamento, porque ele não tem um propósito, não tá investindo no negócio dele, na empresa dele, porque imagino que tenham muitos corretores de alto padrão que não sejam empresa assim como você. Sim. Sejam corretores em alguma imobiliária que com certeza existe, né? Imobiliária de alto padrão. Então, é aquela pessoa, tipo, estagnada, tipo, Exato. só na maré, né? Pra onde me levar eu tô indo. Quer visitar? Opa, vem. Vamos. E o que acontece muito também no alto padrão, que é fatal, inclusive até aconteceu comigo, porque eu sou apaixonado por carro. O cara ganhou uma bala, fala assim, vou pegar uma nave. Não é uma lei. Lógico, se é um sonho, vai pra cima, compra mesmo e tal, mas você não planeja. vai prejudicar. Mas faz um planejamento. E, infelizmente, porque é um dinheiro que vem mesmo, uma pauladinha legal, o cara fala, vou financiar o Mevoque. Ou é à vista, ou dá uma parte lá em dinheiro, e já pega uma nave, porque ele fala, não, vou chegar arregaçando ali na visita, só que não é. Eu conheço corretor da região que tem Velar, que é uma nave maravilhosa, mas não vende o que o Eduardo de repente vende Uno. Ou, vou tirar o Eduardo, não vende o que um outro amigo meu que também é da região, que vende bem, com um carro popular de 40, 50 mil, de 30 mil, que seja, né? Então tem esse vício aí do corretor de gastar, de não saber administrar e também de acostumar, deixa a vida me levar. Sei lá, sou da imobiliária, recebo aqui 30 mil, 20 mil, tá tudo certo. E principalmente de ser vendido. No alto padrão, a galera é muito vendida. Muito vendida. Uma comissão que é para ser 100, que é por direito seu, que você é os seus honorários. O proprietário, de repente, fala, ou o cliente, não, vou te pagar 40. Já é muito ainda para você, tá? E o corretor fala, nossa, top, estourei. Tô sozinho? Beleza. E às vezes acontece, ele dividir ainda. Eu falei, se for para me ganhar, que era para me ganhar 100, eu ganhar 40, 30, eu vou pro econômico. Eu faço isso aí rapidinho, giro. Eu giro rápido. Vai então, volume. Tem esses probleminhas aí. Como eu falei, quando a pessoa, na minha opinião, né, quando ela tá sem planejamento, sem um propósito maior ali por trás, que é, querendo ou não, o que a gente conversou até agora, parece clichê, mas, mano, é a verdade. Se você tem um propósito maior definido para que 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, tudo antes tem um ecossistema criado. Agora, se você não tem, irmão, entrou 100 mil, você vai dar uma entrada, vai pular dentro de um carro de 300 mil, numa parcela maluca, você fala, puta, mano, mês que vem que eu não ganho 100, irmão, mas se eu ganhar metade, 50, já tá bom. Aí se mês que vem não entrar 50? Tudo é o já tá bom, né? E eu conheço, tem alguns profissionais da minha região, ou corretores que até vendem bem, que tem captação, que tem contato, que eu vejo que tá vendendo, só que tá muito vendido. Tipo assim, comissão de 100, é 50, é 40, e tá vendendo, aí de repente ele também até ganha bem, mas ele não consegue multiplicar. Aí que eu sempre falo que é o segredo do negócio. Vender. Beleza, aprendi a vender. Legal, você pode vender. Administrar, que já é um passo difícil. Eu confesso que para mim é mó treta também, mas eu tenho as minhas ajudas, né? Hoje, principalmente a minha esposa. E depois de administrar... Mulher ajuda muito. A mulher é top. Ou derruba ou levanta. A minha me levantou. Levantando, graças a Deus. Também. Mas assim, e o terceiro passo é você multiplicar. Aí que é o jogo. Meu pai sempre fala, filho, beleza. O jogo da vida é você multiplicar, é você transbordar. É a famosa prosperidade. Sim. Entendeu? Então é transbordo, é você realmente saber multiplicar. Porque dinheiro eu sei fazer. E assim como muitos sabem também. Sim, Só que também sabe torrar. Mas é tratar o dinheiro igual ele tem que ser tratado, né? É um papel, não é a salvação do planeta. Não. É verdade. É um papel ali, beleza. A gente precisa de dinheiro para fazer tudo que tem na vida. Sim. Mas ele é um papel, irmão. Se você domina o dinheiro, ou o dinheiro domina você. Tem que antecipar e governar. Senão, infelizmente, vai cair. E o que você fala para mim que, assim, em relação a mito, eu não faço a mínima ideia, tá? O que sejam mitos do mercado imobiliário. Porque, por exemplo, tem mitos de consórcio, que pode, que não pode, que dá e que não dá e tal.
Tem algum mito no mercado imobiliário? E ainda mais porque, o que eu senti depois aqui, até do que você explicou? O mercado imobiliário do médio padrão, do baixo padrão e tudo mais, tem muito volume, tem muita demanda, é mais comum, né? Tem muito mais procura. O imóvel de luxo, eu já sinto que já é um alto padrão, já é uma parada um pouco diferente, que querendo ou não, é um menor volume de clientes, mas tem a questão de muita gente se vendendo aí, se Sim. prostituindo praticamente para ganhar dinheiro e tudo mais. Tem algum mito que o pessoal conta que você fala, mano, uma porrada de vendedor fala isso e é mentira, ou Ah, uma tem. porrada de gente pensa assim e tá errado? Tem bastante mito, né? Vou falar um pouquinho do alto padrão aí. Até mesmo só vende se tem carrão. Pra Ah, começar. primeiro de É, todos já, né? não tem como, tá? Ah, não vou falar do Eduardo então. Eu vou falar de outros exemplos que eu tive também e eu conheço. Tenho amigos que têm carro um pouco mais simples, vende porque sabe o que está fazendo, iniciou no ramo, etc. Então já é um mito, já tiro por aí. Aí vai muito mais além. A gente vai falar de VGV, que a galera fala e mente muito, Plano geral de marketing, venda, né? entendeu? Que é Não, tem X gente que eu vejo valor. aí, eu falo, mano, acho que nem tem isso de imóvel no Brasil pra dar esse Então, VGV. falou que foi milhões e milhões e na real, eu digo com todo o respeito, né, quem fala de VGV, etc, mas pra mim não importa, porque às vezes o cara fala que é 500 milhões de VGV e vamos supor aí, chutando baixo, vai, que era pra ele ganhar 1 milhão por direito dele, tirando parceria, etc, de comissão. Aí ele não ganhou, ele ganhou 200, um exemplo. Então, pra mim, o que adianta eu ter volume? Eu 1% falar, de 10 milhões e né, sabe? 4% de 8 Então, milhões. assim, pra mim não adianta eu colocar números, tá? A galera fala, por que você não coloca lá? Quantos milhões já vendeu? Eu falo, gente, posso falar a verdade? Eu nem sei, meu. Eu até posso pegar lá, contar realmente, tem tudo anotado, né? Que eu já vendi, mas eu não fico nessa mania. Então, tem muito mito É que no pro alto cliente padrão. não vai interessar muito quanto que você já vendeu. Eu acho, Entendeu? né? O cliente não pergunta quanto você já vendeu. Talvez mais uma prova social e tal. Mas ainda tem gente, eu vejo, que usa isso de uma maneira que, quando você vê o contexto geral da pessoa, gerando uma autoridade para ela vender mais imóveis. E tem Exato. muita gente que faz isso para vender curso, Pra né? vender curso, a grande maioria. E A gente felizmente, vem. respeito, até, tenho amigos que fazem isso aí, mas não é a minha praia, meu Sim, negócio é venda, é venda na veia, então, entendi. mas tem esses mitos sim, e aí tem Tem bastante, na isso verdade, aí vai embora, tem né? bastante, entendeu? Aí, algumas marketadas que é de mentira, algumas vendas que não é Só vendas, para gerar nossa, atenção. aí é loucura, é loucura. Entendi. E assim, uma base até. Eu acho que você já deva ter isso alinhado, né? Esclarecido. Qual que é os planos do Eduardo Nascimento para os próximos, vamos falar, 1 ano, 2 anos, médio prazo, curto prazo, longo prazo? Cara, eu tô com um grande desafio pro ano que vem. Eu, Eduardo Nascimento, confesso, até eu converso com alguns amigos, CEOs e etc. E eu falo, gente, como que vocês conseguem expandir o negócio de vocês? Porque a gente tem uma grande dificuldade com confiança, né? No próximo, a gente realmente se Sim. entregar, treinar uma pessoa e etc. Então, assim, o meu plano para o ano que vem é aumentar, assim, o meu negócio, né? Eu vou para Escalar. um outro lugar agora e realmente aumentar um pouco a equipe. Já tem um corpo jurídico maravilhoso, advogados e etc., com algumas conexões com corretores, mas é aquilo, a gente não consegue fazer tudo, né? E eu também quero transbordar, é a minha missão. Lógico, eu quero vender pra caramba, quero viajar, quero ter nave, quero ter isso, lógico, eu quero mesmo, vou ter. Mas eu preciso transbordar de certo modo na vida de alguém. E aí eu Sim. preciso crescer como empresa, que é agora a minha grande dificuldade como CEO. Porque às vezes eu esqueço que eu sou o dono da empresa, quero Eu ser só presa é corretor. empresa, né? É uma loucura, eu sempre Puta, pior que confesso pros meninos a na gente sabe bem mesa. como é que é, porque a gente também tá na mesma missão pro ano que É uma vem. Como que loucura. você escala? E a confiança? Vai sair da tua mão? Vai sair, né? Mas o Eduardo Nascimento, falando aí como marca, realmente vai atravessar fronteiras também. Tem algo para o exterior aí, um dedinho. E, claro, ali na minha região também eu crescer como empresa. Eu pegar mais Tomar alguém da conta mesmo. equipe e realmente expandir, sabe, o negócio e
fazer com que flua mais alguns ambientes que eu não tô conseguindo uns resultados porque eu não tenho tempo, eu realmente pegar alguém, treinar e falar, vamos embora, vamos junto. Que a gente realmente ter esse casamento. Então, Eduardo Nascimento tem muita coisa, mas o No que eu final das posso contas, falar... todo esse seu planejamento, toda essa sua ideia, pelo fato de você não ter feito ainda, senão você já teria feito pensando na seguinte, ó, contratei um funcionário, tá? Tudo isso envolve, tipo, transformar a vida, né? Exato. Querendo ou não, né? Porque ser um quem você agente, pegar né? pra ensinar o caramba 4, cara, você tá dando a oportunidade da pessoa ganhar 100 mil reais por mês, irmão. Exato, e muito mais do que isso, mudar realmente, de fato, a realidade, né? Sim. Foi o que eu te falei. O que me trouxe impacto no mercado imobiliário foi o choro na mesa do meu amigo e da mãe dele, que falou assim, cara, eu não tô acreditando até agora, deu certo, aprovou, é meu, a gente vai sair do aluguel e... Nossa, é nosso. Então aquilo ali Da tua foi primeira muito venda, né? da minha primeira Pra ninguém venda. achar que foi um imóvel de 8 milhões e alguém chorando. Não tem. E, cara, é algo muito interessante mesmo que eu sinto falta. É porque não vai Não acontecer. tem como. Não vai Eu até acontecer entendo isso. que é uma vibe diferente e Sim, tal, sim. né? Mas eu sinto falta disso, você acredita? De alguém ali. Eu acho que não tem como não sentir falta, porque, tipo assim, beleza, você tá fechando ali um imóvel de 8 milhões, você tá assinando o contrato. Eu choro. Dá um arrepiozinho, né? Eu choro. O cliente vai embora, dá uns mini infartos e tudo mais. Mas eu acho que ver alguém na mesa chorando, falando obrigado, deve dar um outro difícil, arrepiozinho que você fala, tipo assim, porra. Cara, é muito mais além do que dinheiro, irmão. Dinheiro é bom, é uma maravilha. Quando a gente sabe usar, assim, é uma bênção, né? Mas, cara, essa palavra, esse tipo de feedback... E por isso que eu comecei a falar um pouco da minha história, porque parte da minha equipe sempre fala, pô, Du, você tem que falar da sua história. É diferente, cara, é diferente. Existe você ser humilde, mas existe também você transbordar na vida das pessoas. Fala, aí, ela foi minha primeira palestra, quando eu fiz a do Bida, né? Aí a galera falou, não, foi a sua primeira palestra. Eu falei, não, a minha primeira palestra e tal. Então, Pô, foi bem pra caramba, eu vi que, mano. tipo, de algum modo eu consegui acessar. Eu sempre falo, se alguém... Eu não me importo com números, igual aqui no podcast. Se uma pessoa vê e fala assim, caramba, Eduardo, eu ouvi o podcast lá, você falou uma palavrinha que, nossa, destravou minha mente, Sim. cara, que top. Meu, eu já vou estar muito feliz. A ideia é a transformação. Exato, então eu vivo isso de verdade, não é algo pra... Ah, não, ele tá falando isso porque no final ele vai converter marketing, pra um marketing, pra fazer um curso. E beleza, quem faz isso, da hora. Tá tudo certo. Tá tudo também. certo, cada um usa a sua estratégia. Não tô aqui pra criticar, pelo amor de Deus, mas tô falando que é uma verdade minha, que eu acho muito top. Recebi mensagem ontem mesmo, um cara falou assim, meu, eu sou aqui de Mongaguá, eu vi o seu vídeo, eu tinha muita vergonha de ir de Uber, eu vi que você tem um carrinho tão simples e com resultado e tal. Cara, me animou isso. Eu falei, glória a Deus, mano, top. Então isso é muito louco. Não tem como não, né? muito Pessoas não louco. se espelharem, não. É muito louco. Não ver e falar, às vezes nem pro mesmo segmento. Sim. Mas falar, porra, mano, Exato. o maluco veio lá de perto de Mogi. Do Alto Tietê ali, do Alto Zona Tietê, Leste. o cara trabalhava junto com um motorista, tem um Uno lá atrás e onde o cara chegou. Não, e amigos de escola, a galera que era da quebrada, são as testemunhas, né? Que falam assim, caramba, Duzão, que Deus fez. O tempo passou pra todo mundo, mas quem correu atrás, né? Exato, então assim, é muito top, é muito gratificante isso. Da onde Deus tá nos colocando, tá colocando eu junto com minha família, minha equipe, né? Minha marca, que é a equipe também. Sim. Então é muito louco. Deus é bom. Não, top demais. E eu já perguntei de dica, mas pra mim é totalmente diferente dica e conselho. Né? Dica é uma coisa que você fala e faz, irmão, vai lá, é um caminho, é legal, não é legal. Conselho, só na minha opinião, né? Só deveria dar quem passou por uma parada, se lascou, não quer que alguém se lasque. Então, qual que é o conselho que você dá aí para os corretores que estão tentando se encontrar? Entendi que você falou, igual a dica que você deu por que você quer ir para o alto padrão e tal. Beleza, você está tentando entender, é uma dica para a pessoa. Mas um conselho, uma coisa que, por exemplo, só um exemplo, passou na sua vida, acredita no seu coração, faz acontecer, vai atrás, não desanima. O que você vê que assim, é um conselho que mudou tua vida se você pudesse dar para alguém? O que tocou assim para você?
Cara, você até respondeu, né? O que mudou minha vida foi quando eu literalmente, além de falar de propósito, sabia onde eu queria chegar, mas eu andei com pessoas que erraram muito, só que ao mesmo tempo acertaram e aí cortaram. É como se fosse um pai ou uma mãe, né? O que a gente errou, a gente passa para os filhos e fala: ó, não vai por esse caminho, faz isso aqui. Essa é a construção que eu tive. Então é a mesma coisa, é um conselho que eu dou para quem vai iniciar ou quem já está no meio do caminho aí, se conecte com uma pessoa que já construiu algo e que é de verdade. Independente de grana, não vou falar de grana, mas sim realmente de valores, de caráter e de construção, né? Então se conecta com alguém que já construiu algo. É que porque às vezes também o que acontece, o pessoal vendo pode pensar o seguinte, pá, para ele é fácil falar, né, porra, como é que você não pensa em dinheiro quando você tá todo quebrado e tal? E o que eu vejo é que, cara, é quase unânime, 99% dos casos, quando a pessoa realmente encontra o propósito dela, não é quando ela tá no melhor momento financeiro da vida dela. Exatamente. E aí alguma coisa muda na cabeça dela, ela ainda passa mais um time de dificuldade, só que ela só fazendo certo, plantando certo, as coisas vão começando a acontecer. Aí passa um ano, você olha pra trás e fala, mano, olha o que aconteceu em um Que ano na louco. minha vida. É o que eu vejo a maioria dos casos, não tem ninguém que fala, não, quando eu tava ganhando 100 mil por mês, eu encontrei o propósito da minha vida. Não, porque só depois que você realmente define o que é, que eu acho que até o universo, Deus fala assim, ah, encontrou o caminho, filho? Então agora vamos, aqui é seu caminho mesmo, toma tudo que é teu por direito e tal. Porque antes você tava ali, não, ali acho que dá mais dinheiro, não, acho que eu vou Exato. ali. Então eu acho que acaba sendo muito, quase todo mundo que eu converso que tem sucesso, tanto profissional, financeiro, familiar, todos só depois que encontraram o caminho, né, de fato, deslancharam, mas ninguém tava num momento bom financeiro. Ninguém. Exato. Foi na Ninguém. crise mesmo, né, que virou a chave. E assim foi comigo também, e com a grande maioria, né? Mas realmente é um conselho de ouro que me deram e que eu também repasso para vocês conectar com pessoas de valores, que Entendi. tenham princípios. Não, top demais, top demais. E eu acho muito legal colocar também agora. Você falou isso na palestra, na sua experiência com o seu parceiro. Ah, é. Acho Meu muito melhor legal. amigo. Acho muito legal porque, assim, se a gente for esticar aqui, cara, a gente vai ficar 10 horas conversando. Sim, Eu acho que a gente tratou aqui pontos muito legais, muito importantes, dicas, conselhos, sim. ressalvas. Não tem como a gente falar tudo, não é que a gente não quer entregar tudo, pelo amor de É, Deus. Mas não tem como falar de tudo. A gente tenta mentalizar e focar aqui os pontos mais importantes. Nesse caso, por exemplo, nesse episódio, cara, muito menos importa eu falar da carta contemplada, porque a carta contemplada, eu já falei em outros episódios, vai mudar valor, vai mudar perfil de cliente, só que é muito mais interessante para todo mundo que está vendo entender o lado da moeda do imóvel, do alto sim. padrão. Porque agora quem assistiu, que vende consórcio, Olha com vai outros falar, olhos, puta, né? olha como é que é. E O cara que vice-versa. vende carta contemplada vai falar, puta, olha como é que é. É, O cara que vende imóvel vai falar, oi, eu não pensei nisso. E o cliente, o que eu vejo o cliente absorvendo de tudo isso, é esse tipo de profissional que eu preciso que me atenda. top. E aí o detalhe, claro, a pessoa quer saber mais o detalhe do imóvel, vai te procurar, quer Sim. saber mais o detalhe da carta, vai falar comigo, por aí vai. Mas eu acho que sintetiza muito bem você colocar aquele finalzinho que você colocou na tua palestra. Ah, falar do meu amigo, né? Do JC. Inclusive tem a ligação com o Uno, que eu até comentei sobre que eu estava muito desanimado, porque eu fiz todo um planejamento em Alphaville e estava tendo retorno, e eu falei, pô, caramba, já cheguei até aqui, tá tendo retorno, não tô conseguindo, o que que eu faço? Eu lembrei que o Bruno falou sobre Mogi e Arujá, e aí eu tava totalmente desanimado, aquele dia eu ia desistir. Eu ia desistir mesmo, de verdade, ia parar. Aí eu tava saindo de casa, com meu uninho, nem sabia pra onde ia. Aí a minha esposa falou comigo, falou assim: amor, eu tava falando com o nosso amigo, né? Com o JC.
Eu falei, que legal. E aí, o que ele tá falando? Ele falou assim, não, ele vai sair com você agora aí. Ele vai te dar uma estratégia. Ele falou pra mim que vai te dar uma estratégia. Aí eu falei, vambora. Tava totalmente desanimado. Eu falei, vambora. Perder, né? Não tem mais o que perder. Eu falei, vambora. E aí, né, ele junto comigo no Uno, JC, aí a gente foi. Aí eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, vamos para o Já. Eu falei, beleza, vamos. Aí entrei na padaria, né, ele falou, para aqui, ó, no Arujazinho. E eu pensando, caramba, eu tenho só 50 conto no bolso e eu já vou entrar no Arujazinho, na padaria, cara pra caramba. Top. Aí eu falei, e aí? Aí ele, não, vamos pedir um suco. Aí beleza, tal, tomei um suco. É o que eu imaginei. Eu falei, já como ele tá falando comigo, vai me dar uma estratégia, eu acho que ele já vai me conectar com uma outra pessoa que vai entrar aqui na padaria e, sei lá, vai falar assim, tem um imóvel. Porque até então eu precisava pisar em Arujá, pegar o primeiro imóvel de captação. Pra anunciar. E aí falei, acho que ele vai me conectar com alguém. Aí sentou um tiozão do meu lado e eu até olhei e falei, nossa, é agora, JC. É esse cara, né? Não. Aí eu falei, caramba, eu tomei meu suco e tal. Falei, e aí, o que a gente vai fazer? Aí ele falou pra mim, conta quantos condomínios tem aqui em Arujá. Eu peguei no Google, mas pra quê? Ele falou, não, conta. Aí eu comecei, Arujazinho, Real Parque, não sei o quê, Rios 1, 2, 3 e tal. Falei, X condomínio. Ele, beleza, vamos lá na frente de todos agora, pra você conhecer a localização, rua, etc, geografia. Falei, tá bom, vamos, né? Aí eu fui e tal. E eu fui todo emburrado mesmo. Só dirigindo, tava né? puto da vida. Eu, tá bom, esse aqui, beleza. Aí fui no Real Parque. Tá, beleza, aqui. Fui em todos. Como o Uno faz 1 milhão por litro, então é de boa o Uno. Com 10 reais você vai 10 e volta conto, fui no Ceará e Amazônia. voltei. Suave. Beleza, eu falei, tá, e agora? Qual que é o intuito disso? Aí ele falou, vamos em Mogi. Aí eu, JC, você tá me tirando, meu. Eu vou em Mogi, né? Já não tô com muita gasolina, apesar de ele fazer bem, mas eu não tô com muita grana. Enfim, minha condição tá horrível. Eu olhando pra minha condição, pro meu estado. Sim. Ele, vamos em Mogi, conta quando o condomínio tem. Aí eu peguei no Google, parei ali na rua e tal. X condomínio, vamos lá. Aí eu comecei o trajeto. Passei em todos os condomínios de Mogi, conheci a geografia também. Eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Ele falou, volta para o Já, pra gente ir embora. Aí eu, puto da vida, fui, peguei meu uninho e tal. Aí ele falou, agora para aqui, que é antes da Outlet, que tem uma Outlet lá em Arujá, que é a divisa com Mogi, e tem uma vista maravilhosa. Ele falou, para o carro aqui, que eu vou te explicar agora o porquê dessa estratégia. Aí eu parei e tal. Aí ele falou, olha pro lado esquerdo. Aí eu olhei pro lado esquerdo, via a cidade de Mogi, uma parte. Olha pro lado direito. Aí eu vi a cidade de Arujá. Aí ele falou, tá vendo todas essas duas cidades, tudo que tem de condomínio? Aí eu falei, tô vendo, por quê? Aí ele falou, pega tudo isso agora e domina. É seu por direito. Eu te dou essa região aqui, essas duas regiões. Mogi e Arujá. Então, pega pra você e domina. E desde então, a minha vida literalmente mudou dali. E eu quero dizer pra vocês o quê? Que JC é Jesus Cristo, que é o meu melhor amigo. Então, se o Eduardo hoje chegou aonde ele chegou, foi graças totalmente ao JC. Não falando de religião, mas eu seria muito injusto com o meu melhor amigo, JC, que estava nos melhores momentos comigo, de dor e principalmente agora de alegria. Inclusive, ele está e se encontra aqui presente. Então, meu melhor amigo, JC. Com certeza, ouvindo tudo isso, muita gente vai falar, é clichê, é isso. Com certeza, ninguém é obrigado a acreditar, tá? Se você não quiser acreditar, tranquilo, tá? Mas, cara, vai totalmente ao encontro do que a gente acabou de falar. Você tava com pouco dinheiro, você tava na merda, irmão. E aí você rodou, gastou dinheiro, suco, gasolina e tal. Você se dispôs a viver o que era aquela parada. Puta, irmão, esse é teu propósito mesmo? Indiferente do dinheiro, então, irmão, agora esse aqui é o que é teu, o que tá guardado pra domina. Você. Vai pra cima. Então, cara, não tenho o que falar. Ele é incrível. E como você falou, indiferente de religião, cara, não importa. Cada um acho que vai ter uma história, cada um vai ter Cada um segue o que quer. Não, e cada um vai ter um momento que
que Jesus Cristo, ou como cada um Forças chame, maiores. tocou na vida daquela pessoa. Voz do universo. Não tem igual. Eu lembro perfeitamente uma vez também, até um caso, né? Puta, eu e minha mulher, a gente vendia consórcio, tá? A gente não vendia carta contemplada ainda, e aí tinha um mês que tava muito difícil as coisas. E falamos com uma cliente e ela não comprou. Puta, aquele mês foi complicado, irmão. Aconteceu de tudo. Puta, aconteceu de tudo e tal, e beleza. E aí depois passou um time, as coisas se acertaram, daquele jeito tal, que não sei o que lá. Irmão, do nada, um dia, a mesma cliente mandou mensagem, tipo, era 11 horas da noite, depois de uns 3, 4 meses. E comprou o dobro de crédito que ela queria comprar. Só que era um mês que, de verdade, tava 30 vezes pior do que aquele outro mês. É improvável, né? Aí a gente, foi a vez que a gente, acho que aplicou e levou como um mantra, que é Deus, Jesus não atende pedidos, e sim necessidades. Então, cada um vai ter sua experiência e não tem como falar. É só quem vive a situação que vai conseguir. Não tem jeito. Eu sempre digo, até com alguns convites que eu tenho até para o ano que vem, palestra e etc., que algumas pessoas perguntam um pouquinho ali o que vai rolar e etc., por querer saber, né? Sim. E eu sempre falo, gente, eu só vou se eu falar da minha verdade. A minha verdade no que eu não tinha nada, que era do Uno, que eu tava realmente na pior, e principalmente falar do JC. É uma questão muito, às vezes, delicada, porque a galera leva muito converte a religião e etc, e não tem nada a ver, né? Então eu sempre explico, gente, não tem nada a ver, não é religião. Apesar de eu ser cristão, sim, mas não tem nada a ver. Só que é uma verdade minha. Faz parte da sua história, e por ser irmão, uma verdade minha, isso eu vou ter que falar. Não quer que ouvir. É porque assim, só pra deixar claro, já teve convites que, infelizmente, a pessoa organizadora, ela não tinha os mesmos princípios, propósitos, né? E até aí tá tudo certo. Só que, infelizmente, ela falou assim, não, você pode falar, etc, de tudo, só que você não pode falar de X, você não pode falar ou religião ou de Deus, enfim, disso. Ninguém pode falar nada. Tá preocupado com o dinheiro, que é entende? Dos outros. Não pode falar nada, porque era algo que a pessoa acreditava, que o organizador acreditava. Eu falei, top, te respeito, vamos que vamos, mas eu não vou. Todo lugar que eu for, eu vou falar de todos. Eu sempre menciono o nome. Você pode perceber. Sou grato a tal pessoa, isso, aquilo. Sim. Não é só falando de Deus, mas sim também das pessoas. Então, a gratidão, eu levo ela no meu coração. Ela exala aonde eu piso. Então, não tem como. Quem quiser me contratar, eu vou falar do JC mesmo. Senão, nem mas me contrate. Mas tem que falar, porque faz parte da sua história. O pessoal quer ficar lapidando uma coisa... Exato. Que não tem... Igual o podcast aqui. Não tem nada lapidado. A gente só encurta pra não ficar uma coisa disso. Pra ser mais objetivo. Mas o pessoal quer lapidar, quer deixar o negócio todo polido, pra parecer, às vezes, que pra foi vender. Mais fácil, porque é pra vender uma ideia. Pra vender. Porque, na real, no final das contas, você falar assim, ó, sei lá, um curso, qualquer coisa, uma mentoria. Fala, ó, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro daqui 2 anos. Mano, você vai passar dificuldade adoidado, você vai se lascar, você vai se... Quem que vai comprar esse curso? Exato. Ninguém vai. Não então, não, aqui só que é história feliz, tudo, né? Exato, é tudo mágico, é tudo bonito. Eu tenho um método trilionário infalível, em 6 dias. Método infalível. Entendeu? Então, você tá certo. Isso é uma virtude mesmo que Sim. continua levando pro resto da tua vida, porque você tá certo. É a verdade acima de tudo, né? E é o que eu falo, identidade, saber quem você é. Bom, pessoal, nosso tempo hoje, cara, a conversa que se deixasse ir embora. O tempo voou, não tem como. É muito insight, é muita ideia, é muita dica, é muita história. E acima de tudo, né? Porque fora a gravação aqui, né? O episódio, a gente conversou muito mais. É muita verdade. É muita verdade. A gente conversou de muitas outras coisas aqui. Muito. Que não tem como. Pra todo mundo que viu esse episódio... De verdade, gente. Eu acho que a total transparência, eu acho que vocês vão ter conseguido sentir aí com todas as informações entregues. E não dá tempo de entregar tudo, né? De fato, como eu disse, não é que a gente não quer, não dá tempo. Então, quem quiser, seja você cliente que quer que seu imóvel seja vendido pelo Eduardo, seja você que quer comprar um imóvel, ou você que admira e quer se espelhar, pode passar todos os seus canais de contato aí, Eduardo.
Hoje no Instagram, né, que é muito forte, @EduardoNascimento, A BLV. gente vai deixar escritinho embaixo pra ajudar. E também tem a Eduardo Nascimento lá no YouTube, e vamos que vamos. Não vou passar o site ainda, porque o site está em reforma, né, Não, vai tem ser Eduardo estruturação. Nascimento, mas hoje lá no Instagram a gente entrega tudo mesmo, os bastidores, como que é, venda, é famoso, não é famoso, enfim. E Né? tem Então, dica também no tem History. Você dicas, posta tem bastante dicas. dica no History. Prometo que eu vou postar mais e mais ainda, que a gente preza muito por venda na veia, né? Que eu tenho esse problema, mas eu prometo que vou Com certeza, fazer o muita melhor. gente vai gostar muito quando você der dica também. Mais dicas, né? Que você dá bastante. Fazer o melhor lá e vamos que vamos. Que na verdade eu dou umas dicas lá, mas é no natural, no History, né? Então acabo... Normalmente é saindo de cliente de noite que você dá as dicas. exato. Fica a dica, hein, pessoal? Fica Mais ou menos de 8 olho horas lá. da noite. Fica de olho lá, mas eu vou até postar. Às 10. Vou postar algumas no feed também. Tá certo, tá certo. Gente, também quiser saber mais sobre o carta contemplada, mercado de consórcio, dúvida, qualquer coisa, quiser talvez aí tentar conectar alguma situação, @o Thiago Caserta. E referente ao podcast, ao episódio, se você trabalha com consórcio, com seguro, com qualquer coisa, se qualquer informação que teve nesse episódio você acha que pode transformar a vida de alguém, ajudar alguém, se você tem alguma coisa que não gostou, também compartilha. Fala, não gostei, não goste comigo, compartilha. Porque no final das contas, a ideia disso tudo aqui, gente, não é monetizar, é ajudar. Se fosse para monetizar, a gente nem começava, né? É outro nível de escala. Então é ajudar, é levar informação, é tudo. Se puder também, curte, se inscreve, que isso ajuda muito, entrega para mais pessoas e alguém que você não conhece talvez possa precisar de alguma informação, alguma palavra, alguma mensagem que foi dita aqui. Exato. Cara, prazer total te receber aqui. Obrigado. Há 15 dias atrás não imaginava fazer esse episódio com você, sem puxar saquismo, mas pra mim foi o episódio mais da hora de todos. Que top. Fico que feliz. todos os outros é uma responsa isso. Todos os outros episódios foram com pessoas feras no que elas faziam. Top, guitarra top. As sócias que são minhas amigas do passado já também top. Letícia top, tudo muito top. É que você tinha um atenuante que eu já te seguia. Top. Eu já via você, tá ligado? Então não tem como mensurar isso. Fico feliz, obrigado. Imagina, tamo junto, pô. E uma ideia que a gente já começou a adotar em outros episódios, que é encerrar com uma frase de efeito, uma frase legal. Fizemos uma votação, que o Alan aqui do time deu essa ideia, e aí ele colocou 3 aqui hoje. Que é o faz o V de vitória. Tô brincando. Não, mas isso é uma frase tua. Faz o V minha. de vitória. Se vocês verem no Instagram dele, todas as fotos ele tá assim. É o V de vitória. Quer saber o porquê do V? Vai lá. Vai lá, faz o V de vitória. E a frase escolhida foi de Martin Luther King, unânime aqui dentre todos. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Fechou? Fica com Deus, tamo junto, compartilha. Fica com Deus, monstro. Tamo junto, faz o V de vitória. Faz o V de vitória.